Hey, welcome back to the Gringo Corner. Meu nome é Tom e eu sou o Gringo. E eu tô aqui para ajudar você com seu inglês. Hoje a gente vai falar sobre gerúndios. E a gente vai falar como usar o gerúndio na forma certa. Então, se você gostaria de ouvir mais sobre isso, fique aqui! Então, gente, hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre gerúndios. E a gente tem basicamente duas formas principais que a gente usa para usar o gerúndio em inglês. Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre the present continuous. O que é o present continuous? Essa é bem simples, porque essa segue a mesma regra do que português. Na verdade, a gente pode traduzir isso na sua cabeça direta. E bastante pessoas não fazem isso e eles erram bastante. Então, como isso funciona? Well, primeiro vamos falar sobre o gerúndio. O que é um gerúndio? Gerúndio em inglês é colocando o ing no final de um verbo. Então, alguns exemplos. O verbo run. To run é correr. E você coloca o ing e vira running. Okay? Running. Um outro, pode usar to sleep. To sleep é dormir. Coloca o ing no final e é sleeping. Okay? Sleeping. Um outro exemplo, pode usar o verbo to leave. To leave. Isso é sair. Coloca o ing, é leaving. Então, quando você usa isso e coloca o S na forma present continuous, você tem que colocar esse gerúndio junto com o verbo to be. Okay? To be sempre tem que estar na frente quando você está usando present continuous. Okay? Então, o que é o present continuous? Present continuous é alguma coisa que você está fazendo, você está ativamente participando em alguma coisa naquele momento. Você está no presente fazendo alguma coisa. Okay? Alguns exemplos. I am running. I am running. Eu estou correndo. Então, você está no ato, você está correndo. E esse tem dois sentidos, que você pode literalmente estar correndo na rua, fazendo exercício. Come on, let's start running, let's go! Ou pode dizer, eu estou correndo, nesse sentido que você está fazendo um monte de coisas e a sua vida está super caótico, né? Então, nesses dois, I am running. Okay? Eu, am, o verbo to be conjugado com I, and running com ing. Okay? I am running. Outro exemplo, se a gente fala sobre outra pessoa. Hey, cadê fulano? Okay? Não sei, onde ele está? Oh, he is sleeping. He is sleeping. Então, a gente está dizendo que o cara está dormindo. Ele agora mesmo está no ato de dormir. Okay? Ou um outro. They are leaving. They are leaving. E nesse sentido, está dizendo eles, they are to be leaving, saindo. Okay? They are leaving. Então, essa é muito fácil, que a gente pode dizer todas essas coisas traduzido perfeitamente de português. Então, a gente pode dizer, eu estou correndo. Ele está dormindo. Eles estão saindo. Traduza perfeitamente. E o que acontece? Bastante pessoas, eles não traduzem e eles começam a falar esse gerúndio sem o verbo to be. Então, eu já ou escrevi para um aluno e eu falei, hey, o que você está fazendo? What are you doing? E o cara responde, I'm studying. Tem que estudar um pouco mais, então, porque isso não é bom, né? I am
studying. I am studying. Tem que ter o am, porque esse é o verbo to be, a conjugação desse verbo. E tem que ter isso antes de usar o gerúndio, né? Também eu já ouvi isso. I listening to music. I curse my tongue! No good. I am listening to music. Então, gente, escuta isso. Essa é a chave para fazer o gerúndio certo no present continuous. Você tem que usar o verbo to be. 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 Essa é tão importante para a gente entender. Também tem uma outra forma que a gente pode usar o gerúndio. E essa é quando a gente combina isso com alguns verbos. Por exemplo, like, to like. I like, eu gosto. Quando a gente usa isso, a gente usa o gerúndio bastante depois disso. Então, a gente pode dizer I like eating. I like eating. Eu gosto comendo. Esse não traduza. Okay? Então, essa é uma coisa que gringos fazem bastante quando eles chegam aqui. Eles tentam traduzir isso literalmente e não dá em português. Então eles vêm e falam I like exercising. Okay? I like exercising. Eles falam eu gosto exercitando. E todo mundo fica estranho, né? Isso não dá. Mas, em inglês, a gente usa isso bastante. Então, eu vou te dar 3 verbos que são muito úteis. Tem muito mais, mas eu vou te dar 3. Like, love, hate. Ok? Like, gostar. Love, amar. E hate, odiar. Pode usar esses 3, porque esses são verbos que a gente fala quando a gente está expressando as nossas opiniões. Então, se você está usando isso e você vai usar um verbo depois, você pode usar o gerúndio. Então, alguns exemplos. I hate exercising. I hate exercising. Alguma coisa, não, eu não gosto disso, eu não gosto de fazer esse tipo de exercício, alguma coisa assim. Então, a gente fala assim, I hate exercising. Like, he likes shopping. He likes shopping. Não. Lembra, shopping nos Estados Unidos não é o lugar onde você faz compras. Aqui é o lugar. Nos Estados Unidos isso é mall. Okay? Mall é shopping. Mas shopping é o verbo de fazer compras. Então, você pode dizer he likes shopping. Então, está usando he likes, conjugando isso, e você está combinando isso com o verbo to shop. Então, quando você coloca no gerúndio, shopping. He likes shopping. Okay? E a mesma coisa com love. They love eating. They love eating. Então, a gente usa a mesma coisa. Usando they love, conjugando isso e colocando isso com o gerúndio eating. Okay? They love eating. Então, se você usar esses 3, pode usar gerúndio depois e vai ser super bom porque a gente usa isso bastante em inglês. Então, lembra essas 2 coisas. Tem present continuous e também usando o gerúndio depois de alguns verbos, especialmente esses 3 que eu te dei. Okay? Qualquer coisa, me escreve, faz uma pergunta pra gente quer responder. Mas se você gostou desse vídeo, pode curtir lá embaixo. Também, por favor, inscreve-se no nosso canal. E a gente vai continuar fazendo mais e mais vídeos aqui on the Gringo Corner. Então, até a próxima vez aqui no nosso canal. Até mais!